Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre produção e descarte dos materiais, capítulo 9, grupo 5, da página 150 até 158. Bora lá? Bom, produção e descarte dos materiais. Antes da Revolução Industrial, não existiam máquinas nas fábricas, roupas, brinquedos e utensílios. Por exemplo, eram feitos à mão ou por meio de equipamentos rudimentares. Também não existiam geladeiras, alimentos enlatados, nem qualquer tipo de embalagem de isopor ou de plástico. Nessa época, a maior parte do lixo produzida era basicamente composta de restos de alimentos e de resíduos sanitários. Ocorreu então a Revolução Industrial, que começou na década de 1760 na Inglaterra. Com ela, o mundo mudou muito. A descoberta de recursos naturais, como petróleo e muitos minerais, a invenção das máquinas a vapor, dos motores, das fábricas e a produção de materiais artificiais provocaram grande transformação nos hábitos e no modo de vida das pessoas. As indústrias fabricavam produtos em quantidade e velocidade muito maiores do que antes, quando tudo era manufaturado. Bom, pessoal, então aqui nós vamos falar o seguinte: a Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII, graças à máquina a vapor, por James Watt. Essa máquina transformava energia térmica do vapor de água em energia mecânica. Essa invenção provocou uma revolução na sociedade nunca vista antes. A máquina a vapor foi utilizada principalmente nas fábricas e no transporte. A utilização da máquina a vapor transformou por completo a fabricação de objetos que, ao invés de serem elaborados em pequenas oficinas, passaram a ser elaboradas em grandes fábricas. Isso fez com que as pequenas oficinas quase desaparecessem. Graças a essa nova indústria, os objetos podiam ser fabricados em séries de maneira muito mais barata, fazendo com que fossem mais acessíveis e fazendo a economia prosperar. Transporte, vamos falar um pouquinho aqui. As máquinas a vapor também eram utilizadas para o transporte, facilitando o comércio e o deslocamento de longa distância dos passageiros. O trem chegava na velocidade de 40 km por hora. Parece que não é tanto, mas naquela época era muito rápido, turma. Os barcos a vapor também foram um grande avanço, pois a primeira vez na história da navegação não era necessário depender da climatologia para completar as viagens. Na Revolução Industrial, a sociedade rural tradicional perde a importância dominada pela nobreza. Aparece a sociedade urbana, dominada pela burguesia. Os burgueses eram pessoas que enriqueceram graças à produção nas fábricas. Os antigos camponeses formavam o proletariado e eram a mão de obra barata para as fábricas. Eles eram pobres e trabalhavam em péssimas condições, que melhoraram nos séculos posteriores, graças a organizações de grupos de trabalhadores. E vamos falar também um pouquinho do telégrafo. Em 1837, Samuel Morse inventou em Boston o telégrafo. Esse aparelho servia para as pessoas que estavam muito longe pudessem se comunicar. Além disso, Morse criou um código que codificava o alfabeto através de pulsos elétricos que hoje conhecemos como código Morse. O primeiro carro a gasolina. A história do automóvel teve início por volta
de 1769, com a criação do motor a vapor de automóveis, capaz de transportar humanos. O primeiro carro movido a gasolina foi criado em 1885 pelo alemão Karl Benz, o criador da primeira indústria automobilista do mundo, que é a Mercedes-Benz. Então, olha só, em 1885, o alemão Karl Benz usou toda a sua criatividade e conseguiu desenvolver o primeiro carro a gasolina, através de vários experimentos dele. Tá? Só que em janeiro de 1886 é que ele conseguiu registrar a patente. O que é isso? O registro serve para garantir a exclusividade sobre a ideia original, ou seja, da invenção. Então, a invenção que ele teve, ele só conseguiu registrar em 1886, quase um ano depois, tá? E aqui nós temos a imagem do primeiro automóvel, tá? Movido a gasolina. Crise da Depressão, Estados Unidos, 1929. Outros avanços ocorreram com a industrialização, como o uso de produtos químicos em grande escala para atingir tecidos, conservar alimentos por mais tempo, produzir e embalar remédios, cosméticos e outros. A indústria permitiu à humanidade aumentar o consumo de produtos. Esse consumo está crescendo a cada ano. Com isso, a produção de resíduos aumentou não só em quantidade, mas também em variedade. Vamos tomar como exemplo o que ocorreu nos Estados Unidos, que no início de 1900 era o país mais rico do mundo e o principal representante da cultura de consumo. Nessa época, o país chegou a uma situação em que havia mais produtos no mercado do que pessoas que pudessem comprá-los. As mercadorias começaram a sobrar nas lojas. Consequentemente, comerciantes e fabricantes viram seus lucros diminuírem e começaram a demitir seus funcionários, o que aumentou a pobreza da população. Essa situação foi se agravando em 1929, desencadeou uma crise econômica sem precedentes, conhecida como a Grande Depressão. Os Estados Unidos, então, diminuíram drasticamente compras de matérias-primas vindas de outros países, que também tiveram suas economias prejudicadas. Então, industrialização é um processo de modernização pelo qual passam os meios de produção de uma sociedade. É acompanhada pela ampliação tecnológica e desenvolvimento da economia. Com o aumento de consumo de produtos, também aumentou a quantidade de lixo no mundo, gerando assim problemas ambientais. E agora nós vamos falar um pouquinho da crise econômica, que foi a chamada de Grande Depressão. Então, em 1900, nos Estados Unidos, iniciou essa crise econômica, que recebeu o nome de Grande Depressão, onde havia mais produtos no mercado do que pessoas para comprar. As mercadorias começaram a sobrar nas lojas. Consequentemente, os comerciantes e fabricantes viram seus lucros diminuírem e começaram a demitir seus funcionários, o que aumentou a pobreza da população, dando assim o início da crise econômica no país daquela época. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os papiros. Os precursores do papel, chamados de papiros, eram manufaturados pelos egípcios do Antigo Egito há mais de 2.500 anos, a partir de talos de plantas aquáticas que receberam o mesmo nome popular. Os papiros eram mais grossos e de textura mais áspera que o papel. Então, aqui nós temos a imagem da planta e depois
nós temos a imagem do papiro, né, já transformado, um pedaço dele. E embaixo nós temos ali, os papéis atuais são produzidos a partir de um tipo de pasta obtido dos troncos de árvores, especialmente do eucalipto. Durante o processo de industrialização, passaram a ser produzidos em grandes quantidades. Então, aqui nós já temos a imagem, né, dos dias atuais, que são as folhas de papéis, né? E no caso, ele deu o exemplo aqui que foi extraído do eucalipto. Então, vamos falar um pouquinho sobre o papiro. Essa planta se desenvolve naturalmente na beira dos rios, lagos, podendo ser encontrada em várias partes do mundo. No Antigo Egito, essa planta crescia de modo considerável às margens do rio Nilo. Ela media em torno de 1 a 3 metros e possuía um caule de formato triangular. Esse caule era utilizado para fabricar alguns objetos, como cestos, barcos e uma folha semelhante ao do papel que hoje, né, nós utilizamos como papel, mas que antigamente, na época dos egípcios, recebia o nome de papiro. Para fabricar uma folha de papiro, eu preciso fazer o seguinte: eu vou utilizar o caule da planta, que é cortado em finas tiras e eram colocados lado a lado na posição horizontal. Depois, o outro arranjo era sobreposto na posição vertical. Após estarem alinhadas, essas tiras eram prensadas e permaneciam assim por muito tempo. Após serem retiradas dessa prensa, estando elas secas e raspadas, o resultado era uma folha flexível, semelhante a de um papel. Os rolos dos papiros eram feitos através da união de várias folhas. Normalmente, eles utilizavam 20 folhas para formar um rolo. E esse rolo era enrolado como uma haste com a vara, e à medida que se lia o texto, ia se desenrolando. Criamos um problema. Como resolver? Para resolver o problema do excesso de resíduos acumulados, é necessário que a sociedade se conscientize da importância de realizar uma grande mudança de hábitos. Vamos estudar algumas dessas mudanças. Redução de consumo. A redução de consumo pode levar as fábricas a diminuir a produção e a extração de recursos naturais do ambiente. Além disso, a quantidade de resíduos gerados pela fabricação e pelo uso dos produtos também diminuiu. Para você ter uma ideia da importância de se reduzir o consumo, veja quantos recursos são necessários e quanto resíduo é gerado para a fabricação. Por exemplo, de uma calça jeans que é feita de um tecido derivado de algodão. Em média, são necessários 200 kg de algodão para produzir cerca de 300 calças jeans. Para fabricar o tecido, a maioria das fábricas utiliza o processo abrasivos, com grande quantidade de substâncias que podem ser prejudiciais ao ambiente. O processo de lavagem também pode gastar muita água. A fabricação de uma calça jeans consome 11.000 litros de água. Por isso, antes de comprar uma calça jeans nova, pense se você precisa mesmo dela ou ela é supérflua. Aqui nós vamos ver agora a parte da reutilização. A recuperação e a reutilização de um material também ajudam na redução da quantidade de resíduos no ambiente, porque ao recuperar e reduzir um produto, você não precisa comprar um novo, diminuindo a necessidade de fabricação, pelo menos por um tempo. Além disso, ao reutilizar um produto, você retarda o descarte dele, promovendo assim a diminuição do lixo.
Nesse contexto, muitas empresas estão se especializando em buscar formas de reaproveitar diferentes materiais para produzir acessórios, como uma calça jeans, que pode ser transformada numa bolsa. Bom, aqui nós vamos entrar na parte que fala sobre reciclagem também. Nós vamos entrar no caminho dos 3 R's, tá? Um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo é apontado a princípio dos 3 R's, que são reduzir, reutilizar e reciclar. Então, o primeiro eu li aqui a redução de consumo. Então, o que significa redução de consumo? Significa consumir menos produtos e preferir aqueles que ofereçam o menor potencial de geração de resíduos e tenha maior durabilidade. Exemplo, diminuir o consumo de bens e serviços. Isso significa que ao fazermos nossas compras, devemos adquirir apenas produtos que são realmente necessários, tá? Eliminando assim qualquer outro tipo de consumo. Então, vou dar um exemplo também das placas solares. Então, ela vai reduzir o consumo de energia, tá? E depois nós temos a parte que fala sobre reutilizar, né? Que é essa aqui que falou um pouco sobre a bolsa. É a recuperação e a reutilização de um material, ou seja, você pode usar novamente as embalagens. Exemplo, pode transformar potes e garrafas de plásticos em vasos para plantas ou peças decorativas. Então, também você pode pegar um jeans velho que não te serve mais e você pode transformar numa bolsa, como você viu aqui do lado. E você pode customizar, ou seja, utilizando a sua criatividade, será uma bolsa que terá a sua cara. Então, isso é uma transformação. E nós vamos ver agora a parte que fala sobre a reciclagem. A reciclagem permite que o material volte para a indústria na fabricação de um produto. A reciclagem industrial de tecidos, por exemplo, é capaz de transformar o tecido em matéria-prima para indústrias de colchões, de papel moeda, de produtos medicinais e de produtos automobilísticos, de mobiliário e de metalúrgica. No entanto, a reciclagem de resíduos têxtil é complexa e no Brasil. Por exemplo, é um processo que ainda está no início. É preciso que um tecido como o jeans volte a ser fio e seja separado conforme o tipo de matéria-prima e comprimento de fibra. Bom, então aqui fala o que é reciclar, tá? Então, reciclar é o processo de transformação de algo usado em algo novo, tá? Então, vários materiais podem ser reciclados, como vocês já viram, papéis, plásticos, etc. E a separação do lixo é fundamental para que todo o processo de reciclagem aconteça. Por isso, devemos separar o material reciclável do não reciclável. Os recicláveis deverão ser encaminhados para empresas ou cooperativas especializadas. E com isso, vai gerar empregos para a população, tá? E nós vamos ver agora a coleta seletiva. A reciclagem depende da coleta seletiva, que consiste na separação dos tipos dos materiais que podem ser reciclados e no encaminhamento para que faça a reciclagem. A separação dos materiais pode ser feita pelas pessoas em seus domicílios e pelas indústrias. Para facilitar esse processo, são utilizadas cores específicas para cada tipo de material descartado. O material é recolhido e levado para associações e cooperativas, nas quais será reutilizado ou levado para as fábricas, onde será reciclado. Aquilo que não tem condições de ser reaproveitado ou reciclado é chamado de rejeito e é destinado aos aterros sanitários.
Para esse tipo de material, alguns estabelecimentos disponibilizam a lixeira na cor cinza. Bom, então aqui nós temos a separação, que nós chamamos de coleta seletiva. Então, nós temos aqui o azul papel, vermelho plástico, verde vidro, amarelo metal, marrom resíduos orgânicos e esse aqui, os perigosos, né? Resíduos perigosos, mais puxado para um laranja. Então, você sabe o que é coleta seletiva, não é? Você sabe que é a separação dos lixos. Então, por isso que eu preciso identificar onde eu devo colocar cada lixo. Então, cada um deve ser colocado no lugar ideal. Eu não posso pegar um plástico e colocar no lugar do papel ou no lugar do vidro, tá? Então, por isso que chama coleta seletiva. Eu vou fazer a separação do lixo para com que ele possa ser depois utilizado em algumas partes de reciclagem, que é as firmas, né, as cooperativas, gerando assim empregos para as famílias. Bom, vocês vão assistir vídeos, tá, que falam sobre a Revolução Industrial. Então, o primeiro, carro movido a gasolina, depois o que é papiro, depois 5 R's, que está falando sobre a reciclagem, coletas seletivas. E a partir dos vídeos, eu quero que vocês façam as atividades que vão da página 159 a 161, ok? Encontro vocês daqui a pouquinho. Beijos e até breve! Smile and Learn! 5 coisas que você deveria saber sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, no século XVIII, graças à máquina a vapor de James Watt. Esta máquina transformava a energia térmica do vapor de água em energia mecânica. Esta invenção provocou uma revolução na sociedade nunca vista antes. A máquina a vapor foi utilizada principalmente nas fábricas e no transporte. A utilização da máquina a vapor transformou por completo a fabricação de objetos, que, ao invés de serem elaborados em pequenas oficinas, passaram a ser elaborados em grandes fábricas. Isto fez com que as pequenas oficinas quase desaparecessem. Graças a essa nova indústria, os objetos podiam ser fabricados em série e de maneira muito mais barata, fazendo com que fossem mais acessíveis e fazendo a economia prosperar. As máquinas a vapor também eram utilizadas para o transporte, facilitando o comércio e o deslocamento de longa distância dos passageiros. Os trens podiam transportar elementos pesados a uma velocidade grande para a época, quase 40 km por hora. Não parece tanto, né? Naquela época isso era muito rápido. Os barcos a vapor também foram um grande avanço, pois pela primeira vez na história da navegação, não era necessário depender da climatologia para completar as viagens. Na Revolução Industrial, a sociedade rural tradicional perde importância, dominada pela nobreza. Aparece a sociedade urbana, dominada pela burguesia. Os burgueses eram pessoas que enriqueceram graças à produção nas fábricas. Os antigos camponeses formavam o proletariado e eram a mão de obra barata para as fábricas. Eles eram pobres e trabalhavam em péssimas condições, que melhoraram nos séculos posteriores, graças à organização dos grupos de trabalhadores. Em 1837, Samuel Morse inventou em Boston o telégrafo. Este aparelho servia para que as pessoas que estão a muitos quilômetros de distância pudessem se comunicar. Além disso, Morse criou um código que codificava o alfabeto através de pulsos elétricos, que hoje conhecemos como código Morse. A primeira conexão entre Washington e Baltimore foi feita 7 anos depois da criação do telégrafo. Estas cidades estavam a 60 quilômetros de distância. Mais tarde, conseguiram conectar a América com a Europa. E estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre a Revolução Industrial. Você gostou? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.
não é o Carl Benz que inventou o automóvel, não. Sou eu mesmo. Aliás, ele inventou, mas a primeira viagem quem fez foi a mulher dele, Berta Benz, com os 2 filhos. Foi visitar a mãe numa outra cidade da Alemanha. Olha só essa história. Tá aí uma coisa que ninguém pode discutir. A Berta Benz foi a primeira mulher a dirigir um automóvel no mundo. Não só isso. Ela pegou o Patent Motorwagen, colocou os 2 filhos, saiu de Mannheim, onde a família morava, e foi visitar a mãe em Pforzheim, a 100 km de distância, passando por Heidelberg e outras pequenas cidades, onde ela tinha que parar para abastecer o carro. Mas abastecer com o quê? Ela ia na farmácia, comprava um líquido que era um tipo gasolina que se utilizava para fazer limpeza de materiais na época. O Carl Benz era um gênio e ele patenteou e fabricou esse Motorwagen em 1886. Já tinha chave, tinha acelerador. Aliás, o funcionamento dele é a coisa mais simples do mundo, quer ver? O motor é um 4 tempos de 1 cilindro, mas olha o tamanho do cilindro. Aqui vai o tanque de gasolina, cabe 4 litros. E aqui é o carburador. Não dá a impressão que o carburador é maior que o tanque? Pois é mesmo. A transmissão, 2 correntes ligadas em cada roda traseira. Na frente, vai uma roda só, porque 2 rodas ia exigir um mecanismo de direção. E não tem radiador, é só um reservatório de água. O primeiro carro tinha menos de 1 cavalo de potência. Depois o Benz aperfeiçoou o motor, esse aqui já tem quase 2 cavalos. Mas o arranque é virando aqui o volante do motor, no feijão. E como é que lubrifica o potente aqui? Tem 2 pequenos depósitos de óleo acionados manualmente e na transmissão é preciso passar um pouquinho de graxa de vez em quando. Bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Neste vídeo, veremos o que é um papiro. Trata-se de um vegetal, uma planta aquática, cujo nome científico é Cyperus papyrus. Essa planta se desenvolve naturalmente na beira de rios, lagos e regiões pantanosas, podendo ser encontrada em várias partes do mundo. No Antigo Egito, essa planta crescia de forma considerável às margens do rio Nilo. Ela media entre 1 a 3 metros e possuía um caule de formato triangular. Esse caule era utilizado para fabricar alguns objetos, como cestos, barcos, esteiras, cordas, jangadas e também uma folha muito semelhante ao papel que temos hoje. Essa folha, produzida através do caule do Cyperus papyrus, era utilizada principalmente para a escrita. Inclusive, as Sagradas Escrituras também foram registradas em folhas feitas de papiro. Para fabricar uma folha de papiro, o caule da planta era cortado em finas tiras ou fatias, que eram arranjadas lado a lado na posição horizontal. Depois, outro arranjo era sobreposto ao anterior na posição vertical. Após estarem alinhadas e organizadas, essas tiras eram prensadas e permaneciam assim por algum tempo. Após serem retiradas dessa prensa, que antigamente era feita com pesadas pedras, estando elas secas e raspadas, o resultado era uma folha flexível e resistente, semelhante ao papel que atualmente conhecemos. Conforme dito anteriormente, essa folha extraída da planta Cyperus papyrus foi amplamente utilizada para a escrita. Papyrus é um termo grego e dele se originaram os termos papiro e papel. Os rolos de papiro
eram feitos através da união de várias folhas. Normalmente, se utilizavam 20 folhas para formar um rolo. Esse rolo era enrolado a uma haste ou vara, e à medida em que se lia o texto, ele ia se desenrolando. Após o papiro, surgiram outros meios de escrita, o que veremos em outros vídeos, assim como a origem do termo Bíblia, cuja história tem alguma relação com a história do papiro. Chegamos ao fim de mais um ensino bíblico. Que Deus abençoe seus estudos e lhe conceda sabedoria e humildade para viver e ensinar as Sagradas Escrituras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de curtir o vídeo e compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas. Obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mágicas para o mundo melhorar. Reduzir, reciclar, reutilizar. Se você reciclar animais, você vai salvar. O papel vem da floresta, que um dia pode acabar. Não jogue o lixo na rua, e doe o que você não usa mais. Não desperdice a nossa água. Ajude, mude o que for capaz. Reduzir, reciclar, reutilizar. Recusar, repensar, tudo vai mudar. Palavrinhas mágicas para o mundo melhorar. Reduzir, reciclar, reutilizar. Se você reciclar, das pessoas você vai cuidar. Pois o lixo no mundo muitas doenças pode causar. Separe o vidro do plástico e o metal do que resta. Assim fica mais fácil e tudo pode se transformar. Reduzir, reciclar, reutilizar. Recusar, repensar, tudo vai mudar. Palavrinhas mágicas para o mundo melhorar. Reduzir, reciclar, reutilizar. Recusar, repensar, tudo vai mudar. Oi, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos cantar uma paródia sobre o lixo, com a música Patinho Colorido, de Bento e Totó. E lembrem-se, reciclar é respeitar o meio ambiente. Vamos lá? Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Plástico no vermelho, plástico no vermelho, plástico no vermelho, plástico no vermelho. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul.
Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Plástica no vermelho, plástica no vermelho, plástica no vermelho, plástica no vermelho. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul. Inscreva-se no canal para acompanhar as novidades. Até mais!